Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Saiu o prospecto da emissão do Gari, vocês viram no vídeo, acho que foi segunda-feira que saiu o vídeo do Gari, foi ontem, né? Na verdade foi ontem, e até a thumb do vídeo eu fiz uma chamada bem elogiosa para a gestão, mas nem tudo são flores, e às vezes algumas coisas me desanimam um pouco, mas seguimos em frente porque o nosso trabalho é passar o melhor conteúdo para vocês. E eles soltaram o prospecto, algo que poderia ser muito mais simples, eles resolveram dificultar de uma tal maneira e dificultar trazendo informações meio que escondidas, né, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o prospecto, vocês já vão entender o que eu estou falando. Então saiu o prospecto da emissão que a gente já tinha falado, adiantado, 450 milhões, que é para compra dos imóveis lá do Carrefour, mas ainda tem um delay aí, na verdade um delay, uma defasagem em termos de valores, como a gente já falou sobre isso, mas eu quero trazer isso à tona. Mas vamos lá, então vamos falar sobre oferta, trazer aqui, eu já deixei marcado algumas coisas para vocês. Então é uma oferta pública, é uma oferta destinada a investidores em geral, ou seja, não é oferta restrita. Então acho que aqui a grande questão. Como eu tinha falado para vocês naquele documento que saiu, deixa eu até colocar aqui, pessoal, tinham me perguntado aqui para falar para eu mexer na questão da câmera, descer ela um pouquinho aqui, porque aí aparece a data que eu estou gravando. Eu vou deixar ela assim agora, porque assim aparece a data que eu estou gravando o vídeo, né? Data, horário, essas coisas. Então, olha só que interessante. Interessante pro lado ruim, né? O preço da emissão, como eu tinha falado para vocês, a emissão ela tinha saído... Na verdade, naquele prospecto que eu falei no relatório, falando que a gestora ia arcar com todos os custos, não tendo o cotista ou quem fosse participar não teria custos na emissão. E aí eu falei, caramba, será que agora a F ou a FHI estão fazendo exemplo, né, criando exemplo, outras gestoras copiando? Aí eu até parabenizei a gestora por seguir nesse processo, só que aí veio o prospecto. E o prospecto a gente entendeu como que vai ser feita a questão da cobrança. Então, primeiro, o valor da emissão a R$ 9,00, que é o valor patrimonial do dia 31/10, até aí ok. Só que aí veio isso daqui. O preço da emissão já considera o custo unitário de distribuição equivalente a 40 centavos. Por cota, custo unitário de distribuição irá variar conforme a quantidade de cotas efetivamente distribuídas no âmbito da oferta. E aí fala, no âmbito da oferta não haverá cobrança da taxa de distribuição primária de cotas. Ok. Não tem taxa de distribuição, porém existe um custo unitário de distribuição de 40 centavos. Aí a pergunta que eu faço para vocês, quem vai pagar isso? Ou seja, a emissão em tese, ela saiu a R$ 8,60 a cota. Por quê? Se esse custo unitário está embutido de 40 centavos está embutido nos R$ 9,00, então em tese o valor da emissão estaria saindo a R$ 8,60, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Então isso já me trouxe, falei, caramba, cara, não é possível que eles vão fazer isso, né? Estavam vindo tão bem, mas vocês vão ver que tem uma estrutura de custos que naquele documento a gestora fala que é arcar, eu falei, pô, mas cadê isso? Isso tá lá no item 11, que é o contrato de distribuição, que a gente já vai chegar lá. Então guardem isso daqui. O valor total da oferta inicialmente será de 450 milhões, podendo crescer de 25 milhões, ou seja, chegando a 562 milhões e 500. Então, eu peço que vocês guardem alguns números que a gente vai voltar neles. Primeiro, esse valor aqui de 562 milhões, 450 milhões e depois 562. E esse aqui, que é um montante mínimo, como toda emissão tem, mas eu preciso que vocês guardem esse valor aqui, porque esse valor ele é fundamental na questão dos custos. Então, é um montante mínimo de 5 milhões, ou seja, então os valores, montante mínimo 5 milhões, a emissão em 450 e o total 562, tá? Então eu vou voltar nesses valores daqui a pouco. Bom, que é a parte de fatores de risco, né? Vamos passar. Ah, não, minto, ainda tem uma parte aqui. Aí eles colocam essa questão da destinação dos recursos, né? Que até então a gente estava achando que seria para seria para a compra do Carrefour. E eles aparecem com pipeline
de 1 bilhão aqui, se a gente for somar aqui, é um pipeline de 1 bilhão de galpão logístico, nada a ver com o que tinham falado antes, e aí fica, bom, eu vou olhar aqui, depois eu vou olhar lá no estudo de viabilidade, né, falando, atualmente o pipeline do fundo meramente indicativo é composto por isso. Estranho, não sei de onde que surgiu esse pipeline. E aí falando sobre os imóveis lá da quinta emissão, né, colocando todos aqui, as compras, né, então, bom, beleza, passado por isso, então vejo que já um monte de coisa que não precisaria ser dificultado e eles resolveram dificultar. Fatores de risco, a gente vai passar, vamos lá para o cronograma. Cronograma. Aqui. Então, o início da apresentação foi hoje, né? Dia 5/11. Data base, hoje é terça, na quinta-feira, dia 7, é o dia que vai identificar você, cotistas, e para você participar é o dia que você precisa ter cotas. Ou seja, de virar do dia 7 para o dia 8 é o dia que você vai precisar ter cotas. No dia 11, que é segunda-feira, se eu não me engano, inicia o período de exercício e negociação do direito de preferência. Lembrando, por ser uma oferta que é destinada a público geral, se você não quiser participar, você pode vender os seus direitos de subscrição, que é sempre o final 12, né, para quem não lembra, e para quem quer aumentar e participar mais, pode comprar os direitos de emissão. Então, pessoal, só para a gente ter uma base aqui, hoje o GARI ele está 9,7. Então ele está 9,7, se a gente for ver aqui, ele vai... Então, em tese, você estaria comprando, participando da emissão, pagando R$9, ou seja, 7 centavos aí de diferença. Em tese, pelo que eu entendi, provavelmente não deve cair mais do que isso, senão já era para ter caído. Então você vai poder comprar os direitos ou negociar. Provavelmente esses direitos aí devem vir em 1 centavo e olhe lá. No dia 5 é o encerramento do período de negociação, no dia 14 o encerramento do período de exercício, sempre tem essa delayzinho de 1 ou 2 dias aqui, para quem comprou mais direitos poder ter tempo de exercer eles depois que acabar o período de negociação. E no dia 18/11 o dia da liquidação. Tá? Então, dia 18/11, o dia que você, cotista, vai precisar ter o dinheiro aí na conta. Então é bem rápido o processo, a gente já está no dia 5 de novembro, o processo vai acabar em menos de um mês aí para poder encerrar todo esse processo. Beleza? Então aqui cronograma, depois qualquer coisa vocês pausem a tela, printem as datas para guardar, mas lembrando que um dia importante aí para você participar é dia 7 para o dia 8. Bom, aqui a questão do patrimonial, aqui o fator de proporção, eu já tinha falado isso no outro vídeo, que é de 0,39%, 39%, ou seja, para cada 100 cotas do GARI você vai receber 39 direitos, para cada 1.000 cotas 397, assim por diante, sempre arredondando para baixo. Tá, então, isso eu já tinha falado no outro vídeo, aqui a cota patrimonial fechada no dia 31 de R$9. Então a emissão está em tese no valor patrimonial, como a gente já viu, não está. Bom, que mais aqui? Acho que tem aqui só antes do custo, que é a parte importante, que é a parte mais confusa. Aqui é a parte de requisito mínimo. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é requisito mínimo para quem é cotista, tá? O cotista recebe o direito de preferência. Aqui é para quem quiser participar dos investidores em geral, na parte pública, de 112 cotas, ou seja, mínimo de 112 cotas, R$1.008. Obviamente, como não tem custo, então esse é o valor que vai precisar. Bom, e era diferente no prospecto que eu lancei, que eu informei, estava em 5 mil, eles diminuíram o valor para R$1.000. Contrato de distribuição. E aí você desce e chega para entender da onde que vem aqueles 40 centavos. E aqui tem um ponto primeiro assim, já tem essa informação aqui, todos os custos e despesas da oferta serão de responsabilidade do fundo, não da gestora, nem de quem vai participar, de todos os cotistas, ou seja, do fundo. E aí vem toda a comissão, toda a parte de comissão de distribuição, toda a parte aqui chegando nos 40 centavos, ou seja, uma emissão até que relativamente cara, né? 4,47% até que relativamente cara. Muita coisa de comissão de distribuição, 2,50, bem elevada a comissão. Mas até então a gente estava achando que ninguém ia pagar isso, né? Não ia ter, era a gestora que ia pagar. Só que aí veio o seguinte, veio este comunicado aqui.
E é difícil de entender. Eu vou tentar explicar o mais detalhado para vocês, mas é complexo de entender. Algo, como eu falo para vocês, algo que era para ser muito mais simples, eles resolveram complicar. Conforme o compromisso assumido pela gestora perante o fundo, sempre buscando o melhor alinhamento com o interesse dos cotistas, a gestora concedeu ao fundo uma redução em sua taxa de gestão, conforme definido abaixo, condicionada à captação mínima do montante mínimo da oferta. Lembra que eu falei lá do montante mínimo de 5 milhões? Então, para esse processo seguir em frente, ou seja, para de fato ter o desconto, ter o pagamento essa redução da taxa de gestão, o montante mínimo tem que ser atingido. Ou seja, até para a emissão continuar, o montante mínimo tem que ser atingido, que são 5 milhões. De forma que a taxa de gestão devida à gestora será reduzida até o limite de 60% dos custos da oferta, sejam compensados ao fundo. Ou seja, como é que vai ser o pagamento por parte da gestora? Ela vai pagar diretamente esse valor? Não, ela vai fazer um ressarcimento ao fundo. Então, como é que vai funcionar? O que eles colocaram aqui? Olha só, fundo, eu vou ajudar os cotistas, a gestora falando, eu vou ajudar os cotistas, supondo que eu tenha passando o montante mínimo, e aí que eu falo que eles colocam aqui, será reduzido até o limite necessário para que 60% dos custos da oferta sejam compensados, é o seguinte. O que eles vão fazer? Tivemos a captação total da oferta, que eu acredito que vai ter. Tiveram a captação total. O que eu vou fazer? O fundo, eu vou abater da taxa de gestão até 60% dos 40 centavos por cota. Então eu vou abater 40, na verdade 60 de 40, se a gente for pegar a calculadora aqui, vamos fazer a conta rapidinho aqui, acho que é 24 centavos, se eu não me engano. Quer ver, ó? Se a gente pegar aqui, ó, vou colocar, pegar aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, ó, 0,6 vezes 0,4. Estamos falando de 24 centavos, ou seja, eu, gestora, vou pagar para você, fundo, 24 centavos desses 40 centavos, até 24 centavos. Então, daí a gente já tira a primeira conclusão. É uma emissão abaixo do valor patrimonial. Por quê? Supondo que a gestora vá pagar os 24 centavos, nós temos uma diferença aí de 16 centavos por cota. Que quem vai pagar, adivinha? É o fundo. Ou seja, você cotista que não vai participar da oferta, vai pagar para quem vai participar 16 centavos por cota, no mínimo. No mínimo, 16 centavos por cota. Então, o que isso significa? Significa que a emissão está saindo a 8, no mínimo a 8,84. Então é uma emissão abaixo do valor patrimonial, sim. Tá? Ela está sendo abaixo do valor patrimonial. Continuando aqui, eles falam o seguinte: sendo certo que referida redução está limitada a 30% do montante mensal devido à gestora a título de taxa de gestão e perdurará pelo período necessário para que a referida renúncia represente 60% dos custos. O que isso significa? De maneira simples e clara. A gestora vai pagar esta emissão descontando essa parte de 24 centavos, descontando do quanto ela tem a receber de taxa de gestão. Porém, se no mês, né, no primeiro mês passado a oferta, o valor que ela vai receber, esse valor de desconto que ela tem que dar for superior a 30%, ela só vai descontar os 30%. O que sobrar que ela vai precisar descontar, ela vai descontar no mês seguinte e no outro mês até chegar no montante para chegar nos 24 centavos por cota. Entenderam? Então, olha só que interessante aqui esse primeiro ponto. Primeiro ponto, os 40 centavos. A comissão de distribuição, pessoal, já é paga agora para os assessores aí, pagando para todo mundo. Então, já é pago pelo fundo. E como é que ele vai ter isso de volta? Através da compensação, da redução, eles falam, a captação, né, fala de forma da redução devida na compensação, ou seja, está reduzindo a taxa de gestão que ainda vai ser cobrada.
Ou seja, o fundo vai lá, pagou os 40 centavos, já saiu do caixa do fundo os 40 centavos por cota, e ele vai ter apenas 24 centavos de volta desses 40 centavos por cota que ele pagou. Porém, esses 24 centavos pode ser que não seja vindo, não venha de uma vez, porque se esse valor que ele, obviamente, multiplicando pela toda a quantidade total de cotas, se esse valor for superior a 30% do que, e provavelmente vai ser, do que a gestora vai receber de taxa de gestão no mês seguinte, ela somente desconta do que ela vai receber 30%, recebe os outros 70%, e no mês seguinte ela vai abatendo esse valor até compensar todo o valor e voltar a receber os 100%. Conseguiram entender a complexidade que eles criaram nesse negócio aqui? É uma maluquice, mas no frigir dos ovos, pessoal, tirando tudo a limpo, primeiro, o fundo vai bancar, independentemente da questão da desconto da taxa de gestão, vai pagar 16 centavos por cota dessa emissão. Então, você cotista que não vai participar da emissão, vai pagar 16 centavos por cota. A não ser, e, inclusive, pelo que dá a entender aqui, dependendo da quantidade que for captado, também vai ter variação nesse valor que o fundo vai chegar nesses 60%. Eu estou entendendo que será reduzido até o limite necessário para o 60%. Eu estou entendendo que passando um montante adicional vai ser 60% de tudo. Mas mesmo assim, o que está em função quanto mais cotas o fundo, quando mais a emissão bem sucedida for, maior vai ser o volume de dinheiro que a gestora vai ter que devolver. Porque uma coisa ela devolver 24 centavos por cota se tiver uma captação de 1 milhão de cotas, ou se tiver uma captação de 10 milhões de cotas. O valor que ela vai ter que devolver abatendo da taxa de gestão é maior. Ou seja, quanto mais cotas for captada, né, tiver de sucesso a emissão, mais tempo a gestora vai demorar para devolver os 24 centavos, porque vai ultrapassar os 30% de limite que ela tem de abate da taxa de gestão. Pessoal, conseguiram entender a confusão que eles fizeram? Mas o que é de ponto aqui importante primeiro, é uma emissão abaixo do valor patrimonial e daquelas emissões que, inclusive no domingo agora, eu vou fazer um vídeo falando sobre emissão, mostrando que dá para fazer emissão abaixo do valor patrimonial e que traz resultado para o fundo. Mas são poucos os casos, e existem algumas emissões que até o Ricardo, o analista lá da Finclass, ele até adjetivou que são emissões que são pênaltis do Pelé, são indefensáveis. Para mim, essa é uma emissão indefensável. Primeiro, não tinha sentido nesse momento fazer essa emissão agora. Não tinha sentido entrar com esse portfólio novo agora. Tudo bem que você tem, são oportunidades que a gente tem que ver se de fato vai acontecer. Mas, sendo que ele poderia fazer emissão, por que não banca tudo? Por que não banca tudo? Mostra que está a favor do cotista de fato, banca tudo. Mas por que faz essa regrinha de 60% apenas, para dando a impressão que não vai ter taxa, sendo que o fundo, o cotista, e essa é o pior maneira de você cobrar custo de emissão, é cobrar do cotista e não de quem vai participar da oferta, que é o normal de uma emissão, é cobrar de quem vai participar da oferta e não do cotista que pode não querer participar da oferta, só que ele está pagando para quem vai participar. Então, para mim, esse é o pior tipo de emissão, e aqui perdeu ponto. Assim, na minha visão, tudo aquilo que eu tinha falado foi por água abaixo, um momento assim, a gente tem que esperar para saber se de fato esse portfólio vai trazer resultado, mas na minha visão não precisava ser desse jeito. Para mim foi uma bola fora que a Guardian deu. Você primeiro fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial, só que é um abaixo do valor patrimonial descarado, quer dizer, descarado não, é escondido, com essa questão de o fundo que banca uma parte e a gestora banca só 60% dessa outra parte. Então, foi muito ruim mesmo, ponto negativo. Eu vou retomar aquela questão do 2.0, da ranking de gestoras. A Guardia estava vindo muito bem, e isso para mim faz perder muito ponto mesmo. O Gari estava vindo redondinho, estava vindo fazendo alavancagem bem feita, fazendo lucro com alavancagem.
Tava com aquele portfólio já totalmente, poderia pagar se ele quisesse o portfólio que ele comprou na emissão, só que ele preferiu alongar e fazer, obviamente, porque ele continua com caixa rendendo, pagando dividendo a mais, né? Exatamente aquilo que é o dividendo meio que inflado, que eles gostam de colocar lá no Gary na fila do pão, que para mim é um negócio meio de autoafirmação e que na verdade não serve para nada, porque a gente, é o que eu falo para vocês sempre, quando você tem uma alavancagem, um fundo pagando dividendo alavancado, você não pode comparar com o que não tem alavancagem. E é o que eles fazem naquele Gary da fila do pão. Aqueles gráficos lá. Inclusive, até na live que eu fiz ontem, eu até falei para eles com o pessoal da Rio Bravo que para mim não tem sentido você colocar essas comparações dentro do fundo. Primeiro, é uma questão de autoafirmação e você acaba pegando situações que você vai pegar fundo que não tem alavancado e pagando mais que você. Então, para mim foi um ponto muito bola fora, assim, infelizmente não acertaram nesse ponto. Se você não concorda comigo, deixa aqui nos comentários na sua avaliação de qual dessa situação. E continuando aqui, pessoal, temos a questão do estudo de viabilidade. Eu vou chegar nele aqui, porque foi aquela questão daquele portfólio que eles colocaram, que para mim eu não vi sentido nenhum ele entrar agora. Porque confundiu, primeiro, quem lê confundiu, porque tá dando a impressão, e até a gente falou que, até pelo relatório, que ele fala que ele poderia pagar o portfólio do Carrefour, só que ele ia comprometer, e ele fala que ele tem caixa, só que ele vai comprometer toda a alavancagem que ele fez para frente, então eles decidiram fazer emissão, ao meu entender, para pagar isso. E eu acredito que continua sendo, porém eu não sei por que eles colocaram aquele bendito, deixa eu diminuir aqui, aquele bendito portfólio. Então eles fizeram aqui o estudo de viabilidade, falando de como que tá o Gary hoje. Cara, e o Gary tá vindo redondinho, eu não sei para que fazer isso. Eu acho que aqui é a ganância falando mais alto. Aqui o estudo de viabilidade, né, falando de como que o fundo é hoje, ele já é 51% renda urbana, 49% logístico, e aí com a entrada do, aqui é hoje o portfólio hoje, né, e com a entrada dos ativos do Carrefour, que aqui é toda a parte do Carrefour, né, o Carrefour Atacadão, o fundo vai ficar hoje com 40, depois da compra, 40 ativos, e aí todo locado aqui a gente vê, ele vai para 67% renda urbana, 33% logística, né? Então ele muda bem, o Carrefour passa a ser o maior inquilino do fundo em termos de distribuição, passa a ser o maior. E aí eles vieram com esse portfólio aqui, ó, Pipeline Futuro Indicativo, que não tem nada a ver para agora, isso não é para agora. Eles colocaram um patrimônio, é um portfólio de praticamente 1 bi aqui, se a gente for somar tudo aqui, é quase 1 bi, acho que é 1 bi. E aqui eles estão falando para reequilibrar, porque hoje, reequilibrar logística com renda urbana, que hoje está com a compra do Carrefour, 67 para 33. E aí, pessoal, somente aquela questão que eu falei para vocês do gap, que para mim ainda não está muito claro, inclusive eu falei no vídeo do relatório, que a questão é a seguinte, você tem um gap de, você vai fazer uma captação de, pode chegar a 500, que eu falei para vocês, um montante total de 560, só que o portfólio de compra é 750, dando um gap de mais ou menos uns 200 milhões. Tudo bem que tem a venda do Visa, né, que vai entrar dinheiro, mas é pouco, porque o fundo, uma grande parte dele foi abatimento de alavancagem, que inclusive eles colocam aqui, eu entendo que essa situação nova que eles colocam aqui, né, cadê? Aqui. Essa situação nova que eles colocam aqui, de 19% de alavancagem, tem muito a ver também com o crescimento do portfólio. Eu acho que aqui, na verdade, essa redução da alavancagem, ela está muito mais em relação com você mantém a alavancagem, só que você aumentou o patrimônio, você aumentou a quantidade de ativo. Então, o índice de alavancagem ele acaba caindo mesmo. Mas tem a questão da alavancagem do pagamento de quase 150 milhões lá do CRI do Visa, e tem o principal dele, mas que não vai dar, nem chega perto de 200 milhões. E aí como é que ele vai fazer com esses 200 milhões e ainda com esse outro portfólio aqui, nada a ver para um momento, né? Da onde que veio esse portfólio? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para você. A gente vê que tem um aumento significativo da questão de renda urbana, que obviamente vai ter uma questão de cotas a mais. Mas é isso, pessoal. Então, ponto muito fora, fiquei muito chateado mesmo, porque eu fiz um baita de um vídeo sobre elogiando a gestora e eles me vieram e fizeram esse papelão aí. Vamos acompanhar, continuar vendo, vamos ver se vai vir mais explicação sobre isso e principalmente sobre esse gap aí, essa diferença entre o valor do que eles vão fazer de captação com o portfólio todo do Carrefour, que é de 700 milhões, tem 200 milhões aí, como que vai ser pago isso, né? Ainda não está muito claro como é que vai ser pago esse valor, né? Esperamos que não aumente a alavancagem,
mas essa questão da emissão me deixou bem chateado, beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.